iniciarmos, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre essa filosofia AUFOR, relacionado à questão do histórico da filosofia, da técnica AUFOR. Muitos acabam achando que é uma coisa nova, que acabou de aparecer na odontologia, mas eu gostaria que o senhor iniciasse pela questão do histórico dessa filosofia. Na verdade, a filosofia AUFOR, ela não é uma coisa tão nova, embora muitos realmente considerem como sendo uma coisa nova. Então, ela iniciou na década de 90 ainda, e ela, na verdade, ela foi, vamos dizer assim, aceita pela comunidade científica no final da década de 90, com os trabalhos do professor Paulo Maló, que é um implantodontista, dentista português, e que começou a publicar trabalhos com casuística grande, mostrando que era possível reabilitar totalmente uma maxila, uma mandíbula, um arco maxilomandibular total, com apenas 4 implantes, né, na maxila e 4 implantes na mandíbula. Então, quando ele começou a publicar os seus trabalhos, primeiro trabalhos experimentais, in vitro, de biomecânica, e depois os trabalhos com grande casuística em pacientes, com um número, além de um número grande de pacientes, com um tempo de acompanhamento grande, com um índice de sucesso bastante alto. Então, essa técnica ela passou a ser aceita internacionalmente como uma forma adequada de reabilitação dos maxilares. Professor, e desde o início já iniciou pela maxila, pela mandíbula, ou foi ao mesmo tempo? Como ocorreu isso? Na verdade, assim, de uma maneira geral, primeiro se iniciou pela mandíbula, devido às características do osso mandibular, mas logo se passou a fazer também essa mesma filosofia de reabilitação também no osso maxilar, né? À medida que o próprio desenho dos implantes, o tratamento de superfície, os diferentes tipos de roscas, de macrogeometria do implante foram se modificando, se passou a se adotar também em áreas críticas de maxila, e se viu que se pode ter o mesmo índice de sucesso que se tem na mandíbula também. Como o próprio Branamack falava, se a mãe natureza nos presenteou com um tipo de osso denso que nos proporciona uma ótima ancoragem, por que buscá-lo em outros sítios por meio de métodos mais invasivos? E a gente sabe que dentro dos maxilares, tanto a própria maxila como a mandíbula, existem vários tipos de osso. E eu acho, antes de nos adentrarmos mais na questão da técnica em si, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses tipos de ossos que são presentes tanto na mandíbula como na maxila, e como eles estão associados a esta técnica. Certo. Existem diversas classificações para os tipos de osso que a gente tem nos maxilares. A mais conhecida é aquela famosa classificação que fala sobre a densidade óssea e que divide basicamente em 4 subtipos, que vai do tipo 1 até o tipo 4, onde a gente tem um osso tipo 1, um osso extremamente compacto, com pouca cortical, com uma cortical bastante densa e com pouca medular. O osso tipo 2, a gente já tem uma cortical um pouco menor, um pouco mais de osso medular. O osso tipo 3 com a cortical bastante fina, mas com espaços medulares um pouco, não tão densos, mas mais espaçados. E o osso tipo 4, que é o osso com praticamente sem osso cortical e com a medular muito esparsa. Logicamente que um osso mais denso, ele favorece o travamento primário do implante. Então, quando a gente fala em termos de osso ideal, ou o melhor tipo de osso, a gente vai falar o osso tipo 2, porque ele permite um travamento primário muito bom, porque tem uma boa cortical, mas ele também tem um componente medular adequado para fornecer uma nutrição para que esse implante possa via osso integrar com uma facilidade. O osso tipo 1 é um osso altamente cortical, ele é encontrado muito na região anterior da mandíbula, principalmente a mandíbula reabsorvida, que é muito bom para a estabilidade primária do implante, para o travamento primário,
mas ele pode não ser um osso de vascularização adequada para a osso-integração, e ele pode esquentar muito durante a confecção do alvéolo. O osso tipo 3 e o osso tipo 4 é o tipo de osso característico da região posterior de maxila. Então, é um osso, principalmente o osso tipo 4, onde você tem os piores índices de osso-integração. Desde os primeiros estudos do Benemark, região posterior de maxila era onde se tinha os piores índices de osso-integração. Então, por isso, é que a técnica On4 busca exatamente essas áreas onde você tem uma melhor qualidade de osso, um osso mais cortical, que são as áreas onde você tem, por exemplo, os pilares, pilar canino, pilar zigomático, a região anterior de mandíbula, que são ossos mais adequados para que você tenha um tratamento primário desses implantes, tá certo? Então essa é mais ou menos a sequência que a gente tem em relação à qualidade óssea e as áreas para a colocação dos implantes no A1-4. Professor, eu gostaria que o senhor falasse assim do aspecto conceitual. O que seria esta filosofia A1-4? Tá ok. Então, se a gente for traduzir para o português, né, literalmente A1-4 quer dizer todos em 4. Então, o que seria isso? Seria a gente reabilitar todos os dentes da maxila ou da mandíbula, fazer uma reabilitação total, utilizando apenas 4 implantes. Isso indo em contrapartida aquele tratamento convencional em que você fazia uma prótese fixa maxilar ou uma prótese fixa mandibular, tradicionalmente, a famosa prótese protocolo de Benemark, sobre 6 a 8 implantes na maxila e pelo menos 5 implantes na mandíbula. Então, ao invés de você procurar colocar um número maior de implantes, reduzir o número de implantes e ainda assim permitir uma reabilitação de arco total através de uma prótese fixa, que a gente chama de prótese fixa híbrida, porque ela é uma prótese dento-gengival, né? Ela vem para recompor o componente dentário e o componente gengival. Qual a grande vantagem disso? É que a gente foge das grandes reconstruções, exatamente aquilo que você falou que o Benemark vinha pregando, né? Que é o que ele falava, a gente tornar o tratamento simples, evitar as grandes reconstruções, que muitas vezes para os pacientes são bem difíceis, demoradas, etc. Então, em vez de a gente fazer grandes reconstruções em maxilas atróficas, a gente coloca 4 implantes em áreas onde a gente tem osso de boa qualidade, né? Osso tipo 2, osso tipo 3, e ali a gente fazer a ancoragem fazendo inclinações desses implantes para fugir das cavidades naturais e das estruturas anatômicas importantes. Então, a grande vantagem é essa, a gente evita os grandes enxertos ósseos, as grandes reconstruções, e uma coisa que é muito importante, a gente abrevia muito o tratamento do paciente. Então, os tratamentos que às vezes podem demorar até 2 anos de espera, muitas vezes a gente faz com carga imediata, sem precisar passar por tanto tempo de espera para o paciente. Professor, isso é interessante. O próprio Miles van der Rohe, o famoso arquiteto norte-americano, na verdade até alemão se naturalizou norte-americano no século XX, ele sempre falava, menos é mais. E apesar de sermos cirurgiões, sempre queria fazer aquela cirurgia mais espetacular, gostavam de todo o procedimento, a gente tem que ter sempre isso em mente, que os procedimentos, às vezes, minimamente invasivos, se assim possamos dizer, eles podem trazer um prognóstico, digamos, mais favorável ao paciente. Até porque isso facilita também a questão de fechar o famoso orçamento, né, professor? Às vezes a gente passa todo aquele pacote para o paciente, de enxerto, até com necessidade de internação hospitalar, isso faz com que o paciente não queira fazer o tratamento. Não que não tenha casos que sejam necessários, mas eu acredito que esse aspecto do tratamento com esta filosofia facilita nesse contexto, né? Sim, sem dúvida. A gente tem que pensar que a gente está falando de casos de muitas vezes atrofia severa dos maxilares, que muitas vezes exigiriam grandes reconstruções. E a gente também está falando de uma faixa etária de pacientes que apresentam muitas vezes comorbidades sistêmicas. Então a gente tem pacientes que são pacientes hipertensos,
Eu já fiz casos de Aonfor em pacientes transplantados renais, que não podiam passar por grandes procedimentos de enxertia. Então, a gente está falando de uma faixa etária da população que apresenta esses problemas. Então, se a gente puder simplificar e abreviar o tratamento desses pacientes, com certeza o resultado, eu acredito que vai ser melhor para essa parcela da população. Isso é bem claro que a gente não abandona o tratamento convencional. A gente tem casos em que a gente vai fazer enxertos. A gente leva em consideração uma série de fatores, né, que passam por questões de idade, questão de situação sistêmica do paciente, da indicação em si. E, obviamente, você tocou num ponto importante. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Num país como o nosso, a questão do orçamento também vai influenciar, né? Sem dúvida nenhuma. Isso houve uma preocupação social. O Brenner Mark, ele morou aqui no Brasil um tempo e ele tinha essa preocupação social também. E o pessoal lá de Bauru chegou sim, eles chegaram a desenvolver a filosofia On-Tree, né, que seria em 3 implantes também, pensando nessa questão de diminuir cada vez mais o custo para esse paciente. Mas é isso, eu acho que muita gente, muitos colegas têm dificuldade às vezes de aceitar, mas existem princípios biológicos bem estabelecidos, existem princípios biomecânicos bem estabelecidos. Você tocou num ponto aí. Muito da filosofia Aonfor se baseia em conhecimentos de engenharia e de arquitetura, de construção de pontes mesmo, né? A questão dos pilares, o posicionamento dos pilares, onde colocar e onde posicionar esses pilares. Né? Sim, a diminuição de cantilevers, através da inclinação dos implantes, colocando o implante saindo na altura de 14, 15, 25, 26, né? De forma que se forma o famoso polígono, o polígono de Roy, no qual a distribuição das forças é ideal, né? E a esplintagem dos implantes faz com que haja uma melhora da biomecânica, né? Uma otimização da biomecânica. Então, não é uma coisa que é feita à toa, né? Existem princípios biomecânicos muito bem estabelecidos. Existem algumas variações. Eu queria que você comentasse sobre essas variações, se assim possamos chamar. Isso também é uma coisa muito interessante, porque a gente vê muito colega, até publicações no Facebook que a gente acompanha e tudo, a gente acha um meio interessante e importante de divulgação também, de trabalho, do dia a dia do dentista. A gente vê muito colega colocando, por exemplo, uma prótese fixa sobre implante, com 4 implantes, né, em posições determinadas, e aí o chamam de Aonfor. Na verdade, a filosofia Aonfor, estabelecida pelo professor Paulo Maló, é uma filosofia em que se utilizam implantes inclinados, geralmente os implantes distais inclinados, com mais 2 implantes em posição normalmente convencional, de forma que vai se formar esse polígono no qual existe uma otimização da biomecânica. Então, normalmente, o Aonfor, vamos dizer assim, clássico, ele vai apresentar em maxila 2 implantes na região anterior em posição convencional, normalmente, mas existem variações também de inclinações, mas normalmente 2 implantes na região anterior, e 2 implantes na região posterior inclinados, fugindo do seio maxilar, e de preferência saindo ali na altura de 14, 15, 25, 26. E na região de mandíbula, implantes inclinados na distal, na porção distal, inclinado fugindo dos forames mentonianos, para que eles possam também sair na altura de 34, 35 e 44, 45, e 2 implantes anteriores em posição convencional. Eu vou tentar colocar aqui uma figura aqui no meu computador, acho que dá para a gente inverter a tela aqui e dá para ver alguma coisa, né? Então isso aqui é uma posição de um Aonfor clássico de maxila, com os implantes distais inclinados e os implantes anteriores em posição convencional. Vejam que eles são unidos através de uma prótese, através de uma barra, e a confecção da prótese, uma prótese híbrida, né, dente gengival, que pode ser cerâmica. Esse seria uma FO standard. Observem que esse implante é um implante que ele vai apresentar, normalmente é um implante, a minha preferência para o Aonfor é implante HE, tá? De plataforma HE. Não vejo vantagem para a Aonfor você usar implantes
de conexão interna ou conimorse. Não vejo nenhuma vantagem, porque esses implantes eles vão trabalhar splintados. A gente não vai ter muita questão de soltura de componente, de afrouxamento de parafuso, e biomecanicamente não há vantagem. A gente está falando no caso dos implantes que vão trabalhar dessa maneira. Então a gente usa um implante de plataforma HE, e esse é o ANFO Standard, com implantes convencionais, porque a gente pode ter também o ANFO híbrido, no qual a gente vai usar 2 implantes zigomáticos. O híbrido a gente vai usar 2 implantes zigomáticos e 2 implantes convencionais. Ou o AONFOR com 4 zigomas, também, que é uma outra variação. Vou mostrar uma outra figura aqui, que eu separei aqui. Isso aqui é uma radiografia, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui essa tela para vocês verem. Desculpa aqui. Então, essa radiografia aqui mostra exatamente um tratamento a AONFOR superior e inferior, e a gente vê aqui um AONFOR convencional com 2 implantes distais inclinados. Logicamente que a gente vai ter que usar, aqui no caso, os componentes vão ter que ser componentes angulados, né, variando aí 17, 25, 30 graus, para compensar essa inclinação, e os implantes anteriores convencionais, e embaixo a mesma coisa, implantes distais inclinados, com 2 implantes anteriores em inclinações convencionais, e vejam como o implante ele sai numa posição na qual você vai ter um cantilever muito, muito pequeno, né? Então, biomecanicamente, isso aqui funciona muito bem, tá? Então, esse é o AONFOR Standard. Eu não sei se eu tenho alguma... Eu acho que eu tenho aqui uma figura de um AONFOR que nós fizemos semana passada, inclusive. Separei aqui alguma coisa. Esse aqui. Para vocês verem o que seria esse caso aqui. Já está, inclusive, com a prótese provisória capturada, mas então, nós tiramos... a conexão, né, professor? Não tem tanta significância trabalhar com outras conexões que não sejam a hexágono externo. Seria isso? Olha, Leandro, eu acho, essa aqui é minha opinião, e também de muitos outros colegas que a gente conhece que trabalham com a AONFOR, não existe vantagem em você trabalhar com conexões internas para esse tipo de tratamento em que os implantes vão estar splintados, né, através de uma barra. A gente sabe que em próteses individuais, sem dúvida, a vantagem biomecânica é enorme para o implante conimorse. Né? Agora, na minha opinião, para o implante, para a filosofia AONFOR, a conexão ideal é o hexágono externo. Tá? É mais simples de trabalhar, a conexão fica mais ali à mão para qualquer problema que você tenha que resolver. Enfim, considero que não há vantagem em se utilizar. Sim, sem dúvida. Esse aí que nós estamos vendo na tela é um caso de AONFOR híbrido, com 2 implantes zigomáticos e 2 implantes convencionais. Tá? Então, acho que é um tratamento, eu considero realmente um tratamento de grande vantagem quando bem indicado nas situações específicas. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do diagnóstico, né? A gente vê muito, às vezes, grandes erros devido a pequenos detalhes. E para que eu acho que não aconteça isso com tanta frequência, ou não aconteça de forma alguma, é o grande desejo de todos nós, o diagnóstico assim, é de suma importância. Eu queria que o senhor falasse um pouco do diagnóstico em relação à oclusão do paciente, tudo aquela questão da perda de dimensão vertical, como também o diagnóstico facial, porque o paciente ele vai ser reabilitado, ele vai colocar uma prótese sobre esses implantes, e essa perda de volume dos ossos, ela interfere muito na anatomia dos tecidos moles. Eu acho que isso deve ser levado em conta também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da avaliação do paciente. Certo. Leandro, o que eu acho, uma coisa que eu acho muito importante também, e isso é uma coisa que a gente tem que enfatizar, o paciente, ele muitas vezes ele chega com a expectativa, é um paciente que é desdentado de muito tempo, ele chega com uma expectativa muito alta. Então, às vezes, ele acha que ele vai chegar e a gente vai repor todos os dentes que ele perdeu, né?
Ele acha que ele vai botar 14 implantes e repor todos os dentes que ele perdeu. E a gente precisa colocar para o paciente que as alterações que acontecem, principalmente do paciente desdentado de muito tempo, do mutilado, né, orofacial, elas são alterações que elas acontecem a nível ósseo e a nível de tecido mole. E, embora a gente muitas vezes possa recuperar o volume do tecido ósseo, o grande calcanhar de Aquiles é o tecido mole, principalmente com a perda da mucosa ceratinizada. Então, por mais que a gente faça grandes reconstruções e a gente queira fazer uma reabilitação dente a dente, como eu já fiz em algum paciente, o resultado estético vai ficar muito aquém daquele que o paciente deseja. Então, às vezes, o paciente, quando termina, que ele quer uma reabilitação dente a dente, ele vai ver, ele está com um dente extremamente longo e você não consegue repor o volume de tecido mole que o paciente tinha. Então, o paciente vai ter uma deficiência de lábio, de suporte labial importante, vai ficar ainda com a boca funda. Então, isso tem que ser colocado numa perspectiva realista para o paciente. Quando a gente faz uma reabilitação com a prótese híbrida dento-gengival, que é o caso de um protocolo de Brennemark, como a gente chama aqui no Brasil, a gente tem a oportunidade de, com a menor quantidade de implantes, a gente repor o volume de tecido ósseo perdido e repor o tecido mole, o volume de tecido mole perdido. Então, esteticamente, essa é uma prótese que vai cumprir muito melhor os requisitos que o paciente tem, as expectativas que o paciente tem. Então, a gente vai ter um paciente que vai ter um suporte labial melhor, ele não vai ter problema da estética rosa, né? Se você tiver um bom suporte laboratorial, um bom laboratório para fazer essa reposição. Sim, né? Sim, também a própria dicção. Então, isso aí, sem dúvida, a minha preferência é muito maior por uma reabilitação com uma prótese protocolo do que uma prótese, mesmo que seja uma prótese protocolo convencional com 6 implantes. Para mim, é muito melhor do que eu tentar partir para uma reabilitação dente a dente, fazendo grandes reconstruções, que às vezes até financeiramente seria mais interessante para a gente, entendeu? Mas que para resultado para o paciente, às vezes não é um resultado tão bom estético, né? Estamos falando de pacientes com perdas ósseas importantes, né? Perda de volume ósseo importante. E resultado funcional também, que às vezes não é um resultado ideal. Dentro do protocolo diagnóstico hoje facial é extremamente importante restabelecer dimensão vertical. Também nós usamos muito de planejamento virtual, né, para a gente saber exatamente a altura que a gente vai deixar essa plataforma protética, saber exatamente a altura de transmucoso que a gente vai utilizar. E uma coisa muito importante, a gente saber onde vai ficar a transição entre a prótese, entre a resina da prótese e a gengiva do paciente, para que a gente não corra o risco do paciente, ao sorrir, mostrar essa transição, se ele tem um sorriso muito alto, certo? Então, por isso a gente muitas vezes trabalha... da prótese, né? Sim, sim. Às vezes é interessante, porque às vezes a gente está tratando um paciente que tem uma perda óssea severa, mas ainda assim a gente vai tirar osso desse paciente. Por quê? Porque o paciente, ao sorrir, ele iria mostrar essa transição entre a gengiva natural dele, ou a mucosa natural dele, e a gengiva da prótese. Então, às vezes, a gente precisa fazer um desgaste ósseo maior para levar essa transição mais para cima. Então, tudo isso tem que ser muito avaliado, muito bem avaliado no pré-operatório, para que a gente não tenha problemas depois. Porque a gente precisa ter espaço para o componente protético, para a barra e para todo o aparato gengival e dente desse paciente, né? Então, é importante que a gente avalie isso muito bem no pré-operatório. O famoso planejamento reverso, né, professor? Sim, sim, sim. O planejamento reverso tem uma importância muito grande para esses casos de A1-FOR. Professor, para a gente caminhar para o final aqui, de antemão já quero lhe agradecer assim, por sua participação, e eu gostaria que o senhor falasse assim, das indicações e contraindicações básicas relacionadas a essa filosofia.
O senhor falou ainda há pouco a questão de evitar os enxertos, né, da previsibilidade. Gostaria que o senhor deixasse bem específico assim, as indicações e contraindicações, tanto para o profissional, né, para o dentista, quando pensar em fazer esse procedimento, quanto para o paciente. Certo. Eu acho que a principal indicação da técnica A1-FOR é realmente os pacientes com atrofias maiores dos maxilares, em que seriam necessários grandes procedimentos reconstrutivos para que a gente atingisse a reabilitação desses pacientes. A gente, assim, poderia dizer que é uma filosofia que pode ser usada para qualquer tipo de desdentado total, superior ou inferior. Mas, na minha opinião, principalmente nas grandes atrofias, em que a gente teria que passar por grandes procedimentos. Então, você realmente evita esses grandes procedimentos e você abrevia muito o tempo de tratamento. Porque uma coisa que é importante ressaltar é que a filosofia A1-FOR é uma filosofia para carga imediata, né? Carga imediata ou carga precoce. Então, na minha opinião, a grande indicação realmente é para esses pacientes com atrofias maiores dos maxilares, em que a gente teria que passar esse paciente por grandes procedimentos e a gente pode simplificar muito esse tratamento. Óbvio que pacientes que tenham comprometimento sistêmico, alguma contraindicação também para procedimentos maiores, vão ser muito beneficiados com essa técnica também. E pacientes de uma faixa etária maior. As contraindicações são basicamente as contraindicações para tratamento com implantes de uma maneira geral. Tá? Então, o que a gente pode dizer como uma contraindicação, por exemplo, importante, e que a gente hoje deve estar muito atento? Os pacientes que usam, por exemplo, alendronato, né? Principalmente as mulheres no período pós-menopausa, que fazem uso dos bifosfonatos. É uma contraindicação para os tratamentos com implantes de uma maneira geral. Então, logicamente que vai cair nessa condição. E também os pacientes que tenham alguma contraindicação médica absoluta para qualquer tipo de tratamento cirúrgico, certo? Então, esses pacientes, os extremos de idade, que não têm condições de realizar um tratamento qualquer, mesmo que um tratamento mais simples, não vão poder realizar. Fora isso, as contraindicações relativas que tenham doenças metabólicas descompensadas, como o diabetes. Esse paciente é um paciente de contraindicação relativa para qualquer tipo de tratamento cirúrgico e tratamento com implante, mas estando compensado metabolicamente, eles podem realizar esses tratamentos normalmente, sem problema. O senhor poderia dizer ou afirmar que pode ser um ponto que tem que ser levado em conta na hora de decidir se vai fazer a cirurgia a nível ambulatorial ou hospitalar? Sim, é um ponto importante, porque sempre enfatizando que os pacientes, geralmente, que vêm, que procuram e que são pacientes candidatos à técnica A1-FOR convencional ou híbrida, são pacientes de faixas etárias maiores e muitas vezes apresentam comorbidades sistêmicas importantes. E às vezes, para um maior conforto do paciente e do cirurgião e para maior segurança, é interessante você fazer no ambiente hospitalar. Nem sempre com anestesia geral, às vezes a gente faz em um ambiente hospitalar, mas com anestesia local e sedação. Sedação endovenosa, feita por um anestesista, que vai ficar monitorando o paciente o tempo todo, ou às vezes até mesmo com anestesia geral, se for um procedimento maior, como um zigoma duplo ou um quadzigoma. Essas técnicas hoje são técnicas seguras, né? As técnicas anestésicas hoje são técnicas muito seguras, elas não trazem risco ao paciente, extremamente previsíveis, e elas não trazem risco ao paciente, pelo contrário, elas trazem conforto e segurança ao paciente e conforto e segurança para o cirurgião também. Então a gente faz isso com muita frequência. A gente leva para o centro cirúrgico e faz no centro cirúrgico. Isso adiciona algum custo ao tratamento? Adiciona, mas é o tipo custo-benefício que vale muito a pena fazer. Tá? Então a gente faz isso com uma certa frequência. Professor, quero lhe agradecer. Eu acredito que estou falando aqui em nome de todos os nossos colegas aqui que estão junto conosco hoje, tanto aqui no nosso grupo como nas outras mídias sociais que estão nos acompanhando. E dizer muito obrigado por o senhor poder ter
tirar esse pouquinho do seu tempo aí, que para nós, na verdade, foi de grande valia, e acredito que somou de uma forma muito significante para o nosso conhecimento e para a nossa clínica diária, né? Que eu acho que também é muito importante. Leandro, eu que agradeço muito, fiquei muito honrado com o convite. Eu sei que existem muitos nomes aí no Brasil que podem falar sobre o tema ou sobre outros temas de maneira extremamente qualificada, então eu fico muito feliz e muito honrado por você ter me convidado. Eu sei que às vezes é difícil a gente passar tudo que uma técnica como essa, que é uma técnica que tem muita cirurgia e muita clínica, assim, num bate-papo, às vezes é difícil da gente passar, mas eu espero ter conseguido passar alguma coisa do que é essa nossa filosofia OnFor, que é uma coisa que a gente acredita bastante. Eu sei que tem muitos colegas que não acreditam, mesmo já fazendo tanto tempo, tantos anos. Eu recomendo muito que procurem a literatura. Depois, se alguém quiser deixar aí algum contato, a gente pode mandar artigos que a gente tem. Existem livros muito bons do Paulo Maló sobre o tema. Existem livros do professor Aparício também, um espanhol que faz muito a parte de OnFor com os zigomas. A casuística hoje ela é indiscutível. Existem casuísticas muito extensas com a OnFor, e com muito tempo de acompanhamento e com índice de sucesso acima de 95%. Então, acho assim, a ciência já tá bem comprovada desse assunto, não é um achismo, e a gente vem fazendo, né? Hoje mesmo no meu consultório, eu acabei chegando um pouco tarde em casa, mas entreguei 2 casos de OnFor. Então é uma coisa que a gente faz diariamente. A questão da comprovação científica que nem você está falando, isso é uma coisa que não tem como contestar. A gente sabe que hoje a ciência está mudando constantemente. Eu gosto sempre de falar, a ciência ela tem que ser funcional e tem que ser aplicável. Não adianta uma coisa só ela ocorrer in vitro, né, professor? E quando for para a prática clínica, ela não tem aplicabilidade. E é uma coisa que não está restrita não precisa ser um iluminado. Não é só o Paulo Maló. Não é só na mão dele que funciona. Porque não adianta uma técnica que só funciona na mão do iluminado, né? Ela é uma técnica que ela funciona na mão do clínico, né? É porque muitos não acreditam. Muitos acham aquela filosofia, que foi a filosofia inicial da implantodontia, quanto mais implante, melhor, quanto mais implante, melhor. E, na verdade, não é isso. É você conhecer os princípios de biomecânica. Eu sei que a gente está terminando, mas eu queria ter a liberdade até de mostrar aqui uma prótese. Pode ficar à vontade. Esse caso aqui foi um caso que a gente entregou hoje. Veja que não é uma prótese, isso aqui é uma prótese provisória, mas é para você ver como é a distribuição, como eu falei para vocês, o polígono, né, o polígono de Roy, você vê 2 implantes na região anterior, numa posição bastante favorável de distribuição de carga, e isso é o que torna a prótese biomecanicamente estável. Essa aqui foi uma paciente que a gente entregou depois de 7 dias, na verdade a gente fez a captura da prótese inicial, mandou para o laboratório, inicialmente com a prótese, essa é uma prótese provisória, mas normalmente a gente faz de rotina, de fazer a prótese definitiva. Essa paciente casualmente a gente entreguei agora há pouco isso aqui, agora há pouco a gente instalou. Veja, depois de praticamente uma semana de cirurgia, veja a situação da paciente, né? Uma paciente que tá já com a reabilitação fixa, com 4 implantes em uma maxila, são 4 implantes convencionais com 2 inclinados, né, respeitando todos os princípios também de oclusão. Desculpa a foto, não está uma foto muito bonita, mas vejam aí um provisório bem feito para essa paciente. Ela vai usar durante algum tempo, mas vejam como aquilo que eu falei para vocês, jogando a transição entre a gengiva da prótese e a mucosa da paciente lá para cima, né, para que ela tenha um prognóstico estético melhor. E a gente vê aqui, veja, 4 implantes com distribuição, veja, saindo aqui na altura de premolares, né, e os implantes anteriores, um volume aqui de resina ainda bastante grande, porque a perda óssea dela era muito grande, mas é uma prótese provisória. Quando a gente for para a prótese definitiva, esse volume gengival, esse volume de resina vai diminuir bastante. E vejam, uma paciente que antes usava uma prótese total, né, que tinha palato, tá?
uma prótese total convencional que tinha palato, que tinha uma dificuldade de estabilidade por causa desse tórax palatino aqui. Ela vinha com indicação de fazer remoção do tórax palatino para conseguir um melhor suporte de prótese. E ela, em uma semana, saiu com uma prótese fixa. Uma paciente que não tinha osso. Uma paciente que não tinha osso. Então, é realmente uma técnica que traz, na minha opinião, muita vantagem e ela pode ser aplicada num grande número de casos. Tá? Simplificando o tratamento desses pacientes. Pois não? Eu gostei daquela foto porque eu me lembro há um tempo atrás, eu estava na especialização de prótese e o professor, a primeira coisa que ele falou, né, que a gente quando busca estética, e hoje estou se falando muito em harmonização orofacial, se eu também trabalhar com outros tipos de tratamento, eu sei disso, mas às vezes o cirurgião dentista acaba esquecendo esses princípios de oclusão que são muito importantes e que são estética. Uma paciente dessa, como o senhor falou, a gente restabelecendo a dimensão lastical, a famosa FAI, que a gente tanto estuda no planejamento da cirurgia ortognal. Isso dá outra dinâmica para o contexto facial do paciente. E hoje a gente vê essa questão de ficar voltado para os tecidos extra-orais, né? E não sabendo que a estética está dentro da boca. Sim. Não, isso aqui foi uma coisa interessante. Infelizmente, eu não estou aqui com a foto. Eu tenho a foto pré-operatória dessa paciente, mas eu não estou com a foto dela aqui fácil. Mas eu vou botar aqui de novo. Essa paciente, quando a gente botou o espelho hoje para ela ver, a primeira coisa que ela fez, a cara de espanto que ela fez foi do preenchimento que ela teve nessa região labial. Entendeu? Então você vê, o dentista ele trabalha com preenchimento labial há muito mais tempo do que a gente imagina, que preenchimento labial não é só injetar o ácido hialurônico, isso aí é preenchimento labial também, é rejuvenescimento, é apagar... Essa observação foi show, foi show. É apagar sulcos, é preencher sulco nasogeniano, entendeu? Vejam aqui no canto da boca da paciente, ó, aqui no canto da boca, uma quelite angular, que é exatamente... por causa da perda de dimensão vertical que ela tinha, por causa da prótese antiga que ela usava. E agora, provavelmente, esse é um problema que ela não vai ter mais. Então, a gente está restabelecendo estética, a gente está restabelecendo saúde, a gente está restabelecendo função para o paciente. E a gente está devolvendo função oclusal e está promovendo uma melhora da estética orofacial também. Então, não é só preenchedor, né? Não é só preenchimento. Né? A gente consegue isso também simplesmente colocando uma prótese adequada, com um volume adequado também, né? Isso aí que é muito interessante. Então eu adoro esses tratamentos porque o que a gente vê na cara do paciente, na hora que ele vê o resultado, e veja, isso é uma prótese provisória, nem a prótese definitiva é. A prótese definitiva vai ser ainda melhor do que essa prótese provisória, que já é uma prótese bastante adequada. Ótimo, professor. Gostei muito dessa sua observação final. Perfeito. Que bom. Eu espero, professor, em outros momentos que nós possamos aí estar conversando sobre outros assuntos aí dentro da odontologia, viu? Com certeza, com certeza. Estamos às ordens. Sempre que você precisar, é só chamar que eu estarei colaborando aí, Leandro. É um prazer, viu? Obrigadão, professor. Um abraço para todos os nossos colegas aí. Professor, valeu. Até a próxima, viu, professor? Até a próxima. Tchau, tchau.